Boa noite, galera. Vamos chegando. Quanta gente bacana que tá por aqui, meu. Fê, Celso, Éder, meu irmãozão, Baia. Ah, e aí, moleque? Personal Car é o nome da agência. Vamos dar um tempinho, tá, pessoal? Só esperar mais um pouquinho aí, rapidinho. Tem gente chegando ainda. A gente sabe que tem um pessoalzinho que se atrasa um pouquinho, pediu um pouco de paciência para mim também, para esperar um pouco. A gente está transmitindo hoje simultaneamente pelo Instagram, então quem tiver aí pelo trânsito também, quiser ver pelo Instagram, pode acessar por lá, canal Gil do Chan, a página Gil do Chan, aliás, do Insta. Dá uma força pro chinês, galera, se inscreve no canal. Eu vou dar uma de piegas aqui, mas toca o sininho lá, faz o sininho lá, dá like, deixa o like, enfim, faz tudo que barba, cabelo, bigode aí, ajuda o chinês a divulgar essa mensagem. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente tá começando, só esperar mais 3 minutinhos só para chegar a gente, né? A gente sabe que tem um pessoalzinho que se atrasa, mas muito legal ter vocês aqui de novo. Obrigado pelo apoio, obrigado pela força. Amigos e irmãos do coração. Vamos lá. Só mais um minuto aí que a gente já entra já. Quero agradecer já, deixa eu aproveitar, né? Minha equipe que tá aqui. Fantástica, galera. Tô com 4 pessoas aqui no estúdio me ajudando. O Rafa na produção, o Jó e a Carol no meu conteúdo todo, o Lucão na técnica, o Rodrigo que tá assistindo de casa também, que ajudou a gente na montagem. Agradecer o pessoal todo da R3, né, tecnologia, daqui de Socorro, a gente está no estúdio deles. Obrigado pela força aí, obrigado pelo apoio que vocês têm dado e prestado o melhor serviço que eu podia ter. É absurdo, assim, saber que eu posso começar dessa maneira que eu estou começando, porque é muita gente bacana envolvida, muita gente apostando e confiando nesse projeto que a gente está desenvolvendo. Então, de antemão, obrigado, galera. Valeu. Vocês são demais. Todos que estão aqui comigo e os que estão de casa acompanhando aí também. Valeu mesmo. Vamos lá. E aí, pessoal que tá no YouTube? Vamos lá. Pera aí. Vamos lá. Oi, Ira, boa noite. Tudo bom? Alex, moleque. Tiomi, boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bom? Vamos lá. Pera aí que a Alexa tá interagindo aqui também. Oi, Alexa, boa noite. E aí, beleza? A Alexa é fera, velho. Esperar um pouquinho, mais um tempinho. Bom, deixa eu dar um passando para vocês do que a gente vai comentar hoje. A gente vai abrir inicialmente com a finalização da live passada e eu fiquei surpreendido, gente, com as respostas dos questionamentos que vocês me enviaram. De uma certa forma, a gente sempre espera, né, essas respostas, mas de verdade eu fiquei bem surpreso com o que veio. Então, eu vou até repetir as perguntas, né, que eu deixei na semana passada para vocês refletirem e eu vou dar uma olhada aqui nas respostas, porque é isso que mais interessa para a gente. A primeira pergunta que eu tinha colocado, né, que era para vocês refletirem, para vocês pensarem, quais as lembranças e feridas que a Covid deixou em você? E aí eu vou falar algumas, tá? Foram várias, mas eu vou falar algumas. Lembrança de medo, insegurança. Eu não vou falar o nome de ninguém, tá? Mesmo porque a gente falou que era anônimo, então não se ofenda, né? Não tem, nem tem nome. No meu caso, na época começou e foi muito difícil, mas depois passei a trabalhar melhor. Perdi minha mãe e não poder visitar no hospital e ter que engolir isso na marra. Muito trabalho, pouco dinheiro. Muitas pessoas precisando de ajuda e eu não poder ajudar. Por estar com a loja fechada, inclusive. Lembro de uma vez que o dinheiro de troco não tinha dinheiro de troco da gaveta. Porque não tinha mais de onde tirar. Graças a Deus não perdi ninguém. Senti angústia. Dor pelo outro. Uma amiga amada perdeu a filha. Ver patologias mentais e psico crescendo vertiginosamente. E ver a normalização da morte. Isso é pesado. Muito trabalho e nenhum reconhecimento. Muita perda. Muita falta de visão, ansiedade, medo, angústia.
perdi amigos próximos. Me lembro de ter ficado muito assustado, sem ter certeza do que era real, do que não era. Para mim, eu me desestabilizei completamente. Terminei um casamento de 17 anos. Os problemas financeiros ainda são enormes. Minha união com meus filhos é que foi fortalecida. Ter que voltar para casa dos meus pais. O que mais me fez sofrer foram as mortes coletivas. Tantas pessoas no mundo, como nunca havia presenciado. Para mim foi um dos momentos que me ajudou a refletir bastante sobre a vida e tentar ganhar uma força. Desenvolver meu negócio, inclusive. Atritos muitos dentro de casa. Quais são as suas maiores dores hoje? A maior ferida que eu tenho é meu comodismo. Meu serviço em decadência. Hoje vivo o contrário. Essa resposta eu vou ler para vocês inteira. Quando acabou a pandemia, eu entrei no climatério. Vivo num alto e baixo de sentimento físico totalmente desregulado. Também no início da pandemia, ao colocar máscara, meu problema de audição ficou escancarado. Lembro de uma reunião numa sala com 12 pessoas, todos de máscara, e eu não via nada. O pânico me invadiu e a minha sorte é que minha assessora fez muito por mim e fez todas as anotações para preparar um comunicado depois. E teve um acidente fatal na fábrica. Coloquei um aparelho do outro lado, sem ter dinheiro para pagar, estou pagando até hoje. Um ano depois, volto na audiometria, minha audição esquerda piorou. Bom, enfim. Terminar o meu curso superior não consegui, e essa foi minha maior dor, incerteza do futuro, preocupação com o sustento da minha família. Gente, percebe? É assim, é uma série de perguntas, é uma série de respostas que tem várias, tá? O que você sente hoje que ninguém consegue te ajudar? Falta de disciplina, solidão, estresse, decepção com o ser humano, impotência de praticar atividade física, indecisão, instabilidade. Quer dizer, vocês percebem assim, são vários sentimentos que foram instalados na gente por época da Covid e que as pessoas não conseguiram se libertar, que as pessoas não conseguiram trabalhar isso. E a grande dificuldade que a gente tem quando você passa por uma situação dessa é aquilo que eu havia comentado com vocês, da gente buscar uma causa. Todo mundo tenta ir no efeito, né? Então, muitas coisas paliativas são colocadas quando a gente vai no efeito, mas quando você busca a causa, você fica extremamente perdido, porque, lembra que eu comentei com vocês? Não tem uma causa iminente. E não tem um sentimento coletivo comum, né? Então, quando você vê um assassinato na televisão, você tem um sentimento coletivo comum, né? Raiva, vingança, fica nisso, né? Quando você vê o assassinato de alguma coisa, né? Ódio. Mas olha a diversidade de sentimentos que a gente vê das pessoas por ocasião da saída da Covid. E cada um sentiu de um jeito, e cada um passou de uma forma, e cada um superou isso ou não superou. Isso é muito ruim porque, de novo, eu quero voltar ao ponto e que está todo mundo procurando, quando você não está falando mais do efeito, você está procurando a causa. E quando você vai para a causa, você não acha ponto de fundamento. Porque é louco isso, né? Você fala, pô, que crise que eu vivenciei, que tipo de situação que eu passei, que me fez estar nesse sentimento agora, que me deixou nisso aqui agora. E você começa a puxar pela tua memória, porque a gente sempre vai buscar, né? Em determinados momentos, quando você tem uma separação, quando você tem a perda de alguém, você começa a buscar algumas coisas, acidente de carro, né? Como é que eu fui, como é que eu não fui. Como é que você faz isso no Covid, gente? É totalmente incerto, totalmente instável, totalmente sem origem, né? A gente ainda fica questionando se a China fez isso de propósito, se não fez de propósito, se foi alguma coisa criada em laboratórios, né? Então, o tempo vai dizer isso pra gente com certeza. Mas depois que isso se instalou no mundo, né? Essa coisa louca, a gente transferiu, né? Automaticamente todos os nossos sentimentos para essa época de agora e fez assim uma avalanche de sentimentos de uma vez só. Então tudo que você sentia, tudo que você estava guardado, inclusive, às vezes tinha coisas que você estava se segurando, a Covid ela fez isso se potencializar. E aí, puxa vida, deu esse problema seríssimo com todo mundo, né, de sentimento, de muita, vamos dizer assim, muita sensibilidade à flor da pele, né? As pessoas estão muito arredias, elas
se combatem umas com as outras todos os dias por coisas muito pequenas. Então, eu só queria dar esse gancho com relação ao que a gente tinha comentado, deixado aberto na semana passada, porque muitas pessoas me pediram para entrar no grupo, eu liberei a entrada. Muitas pessoas depois me ligaram, me mandaram mensagem, que aí não quiseram se manifestar publicamente, eu também as respondi. Muitas pessoas me agradeceram, inclusive, pelo tema. Eu achei bem legal poder estar discutindo isso e poder ajudar vocês. Então, assim, mais uma vez eu me coloco aberto, me coloco à disposição. Todos que estão aqui nesse grupo têm o meu contato pessoal. E fiquem, por favor, muito à vontade, gente, muito à vontade mesmo, para vocês poderem me questionar, para vocês poderem me perguntar coisas que vocês, por acaso, estão tendo dificuldades e precisar de uma ajuda, de um apoio, eu estou aqui totalmente à disposição. Tem algumas pessoas que me procuraram com uma ajuda um pouquinho maior, né? Então, de começar mesmo um plano, né? De começar de verdade. Eu não falo de tratamento porque eu não sou médico, não sou profissional, nada disso, mas começar uma ajuda, um ciclo de ajuda. Acho que isso é bem nítido agora, né? Que é o início desse ciclo de ajuda. E a gente começou com algumas pessoas, alguns ciclos de ajuda que a gente vai poder estar interagindo um pouco mais tarde, que tomara que essas pessoas venham, inclusive, poder dar depois seus depoimentos, tá bom? Então, essa é a introdução que eu queria dar para vocês a respeito das duas tarefas que eu deixei na semana passada, que a primeira foi responder lá os forms com essas perguntas que eu coloquei. Tem mais, né? O que você sente hoje que ninguém consegue te ajudar? Quantas vezes você já pensou em desistir? Tem gente aqui, assim, a maioria delas, gente, várias. Respostas várias. E se você já agradeceu a sua vida hoje, então se você não agradeceu, né, eu vou te ajudar agora. Então, obrigado, Deus e nosso Pai, obrigado a Jesus por esse dom da vida no dia de hoje, para nossa família, né? Por toda a bênção e por toda a dádiva que tu nos dá, Senhor. Obrigado muito mesmo pelo nosso dia, tá? Então, se você não fez, agradeça isso a Deus, porque de ontem para hoje, morreram 10 mil pessoas, não se esqueçam. E você está vivo, tá? Então, vamos lá. A segunda tarefa que eu deixei para os planilhólogos, sei lá, os planilhados, do jeito que vocês quiserem falar, os planináticos, os que gostam dessa coisa de planilha, de número. Lembra que eu deixei uma questão com vocês, que era o preenchimento da planilha, eu deixei lá no grupo, e a gente vai falar um pouquinho de planilha. Pois é, galera, vamos lá, vamos falar de planilha. Mas antes da gente falar de planilha, deixa eu dar um conceito para vocês que eu escutei há mais ou menos uns 15 dias, e é bom que a gente diferencie isso, que é o controle de custos empresarial e o controle de gastos pessoal, né? Qual a diferença dos dois e qual a importância dos dois? Então, vamos lá. Pessoal, quando eu estou falando de empresa, é muito importante que a gente tenha em mente o controle de custos, porque, inclusive, a precificação, que a gente vai ter uma aula de precificação aqui, né, na empresa, ela vai falar disso. Para que você possa precificar um produto, você precisa saber do custo dele. Isso é óbvio. E aí, quando você vai para a pessoa física, tem muita gente que comenta a respeito da limitação da sua capacidade de gastos ou de comprar alguma coisa, e até de um sentimento de escassez quando eu começo a fazer meu controle de gastos pessoais. Vamos entender isso, por favor, e que não se confunda, tá? Na empresa é essencial você ter controle de gastos, você ter controle do seu custo. Primeiro que assim, e a escola americana ensina muito, tá, gente? É tão importante quanto vender bem é comprar bem. E como é que você sabe quando você está comprando bem, se você não sabe o custo que você tem daquela mercadoria, daquela matéria-prima ou daquele item que você está comprando, tá? Então, isso é bem complicado quando você está navegando no escuro, e a planilha que a gente deu, nós vamos colocar ela aí na tela, ela fala um pouquinho disso, mas está mais para o lado pessoal. Então não adianta, se você que tem empresa, se você não tem hoje o controle do seu custo, que é gasto fixo, despesa variável, fornecedores e investimento, se você não tem isso na ponta do lápis, não adianta você querer trabalhar com uma empresa com um produto, porque você não vai conseguir nem compor sua margem. Concorda comigo? Como é que você vai fazer a composição de margem de lucro
se você não sabe quanto custa aquele produto. E quando eu falo custo de produto, gente, que a gente vai falar muito disso aqui também, eu não estou falando somente enquanto você pagou pelo item, vai colocar uma margem e vai sair revendendo. Tem todo um arcabouço de despesas que devem ser incluídas nisso, que você precisa considerar. Né? Então, a gente vai ter esse capítulo aqui, mas eu vou dar alguns exemplos para você. Água, luz, aluguel, telefone, internet, enfim. Você tem uma composição no custo de empresa que ele é direto e indireto, que não é só o custo de mercadoria. Né? Hoje se fala muito de CMV, que é o custo de mercadoria vendido, mas assim, para a composição do CMV, você tem lá o preço do fornecedor, depois você faz a multiplicação, a divisão pelo preço de venda, pelo preço de compra, te dá o CMV, mas, puxa vida, dentro da empresa tem tantos itens a ser considerados, né, que não dá para você simplesmente ignorar isso. Bom, agora vamos lá para o pessoal, né? Então, a necessidade de saber quanto você gasta, né? Quanto você custa por mês. E aí foi que eu brinquei, né? Daquele orçamento que você pega o seu salário e sai torrando, às vezes pega o seu cartão de crédito, aquilo vira lá na navalha, você sai passando para tudo que é lado, tá? Então deixa eu expor aqui um pouquinho a nossa planilha, né? Se vocês se lembram da semana passada, deixa eu colocá-la aqui. Vou pedir para minha técnica, Rafael, põe a planilhinha para a gente na tela, por favor. O Rafael está colocando aqui a atualização. Rafael, põe a planilhinha para a gente na tela, por favor. Tá lá, olha lá, tá lá a fatídica planilha. Então deixa eu comentar uma coisa a respeito de como que a gente faz um balanço de orçamento pessoal, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, ó, o controle de entradas, que é abril. Isso é pessoal, tá, gente? A gente vai ver uma mais expandida depois, que é empresarial, tá? Por quê? Porque é de suma importância a gente saber, né, os nossos gastos e fazer o controle na empresa e fazer o levantamento na pessoal, né? Na pessoa. Então eu tenho lá do lado esquerdo a data, né? Eu tenho lá o dia da semana, eu tenho lá se é salário, prolabore, né? Eu tenho lá a minha, às vezes eu tenho uma renda passiva, que é aluguel, às vezes eu tenho um investimento, às vezes tem pessoas que recebem pensão, e eu tenho outras fontes de renda, né? Que eu posso ter vendido algo, por exemplo, né? Posso ter lá um bem, ter vendido lá um eletrodoméstico e tal. O que compõe isso aqui, gente? É a sua entrada, né? E a gente vai falar um pouquinho mais dela um pouquinho para frente. Então, aqui é só para que vocês tenham um apanhado de como funciona as entradas de alguém que tem, por exemplo, um pequeno negócio, né, e que tem uma entrada de dinheiro uma vez, né, por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes, 5 vezes por semana, ou você que é assalariado ou prolabore, que tem 2 entradas por mês, que provavelmente seja no 5º dia útil, que eu coloquei aqui dia 7, e lá no dia 20 você tem um vale. Né? Então você tem aqui a tua entrada de salário, você recebe uma pensão, ou você recebe uma ajuda de custo, alguma coisa desse tipo, você vendeu alguma coisa, algum item, que é esses R$500 aqui, pode ser uma bicicleta, por exemplo. Bom, esse mês de abril, o que está acontecendo com a tua renda, então? Vamos lá embaixo? Se a gente for ver lá embaixo, eu já dou para vocês, inclusive, o percentual aqui, ó, de quantos por cento você teve a sua entrada, sua fonte de entrada, e quanto significou a totalização aqui no final. Guarda isso que a gente vai usar esse cara aqui lá no final, tá? Então, passando agora, né? É bem simples a parte de entrada, sem mistério nenhum, tá? Sem mistério mesmo nenhum. Passando agora para a parte de gastos fixos. Vamos lá, gastos fixos. O que são gastos fixos para que você que nunca ouviu falar isso? Gente, gasto fixo é aquele gasto que você é o valor fixo. Entenda isso. Gasto fixo é aquele gasto que você tem que ele existe todo mês, independentemente de você estar trabalhando, estar de férias, estar num feriado. Então, quais são os gastos fixos que normalmente uma pessoa tem? Tem mais do que esse? Sim, mas eu coloquei aqui os mais tradicionais, né? Então, quais sejam? Aluguel, condomínio, água, luz, internet, IPTU, escola, faculdade, especialização ou pós, né? A tua diarista,
vigilância e monitoramento, convênio médico, tratamento odontológico, tratamento de saúde, né, que é o tratamento de saúde permanente. Então, aquelas pessoas que têm necessidade de tomar remédio todo mês e tem que comprar todo mês, vai tomar até o fim da vida. Pressãozão alta, né, então tem que tomar remédio até o fim da vida. Tá bom, beleza, não tem problema, tá lá. Terapia, né? Então, às vezes você tem lá uma terapia, um psicólogo, alguma coisa assim, consórcio de carro, parcelamento de veículo, parcelamento de casa, parcelamento de terreno. Daí você fala, mas o parcelamento de terreno acaba. Eu sei que acaba. Um dia acaba, mas a maioria de vocês tem um parcelamento a longo prazo. Então, eu tô dizendo isso aqui para quem tem já um parcelamento a longo prazo, tá? Que pode ser, inclusive, uma aquisição parcelada. Pode ser um investimento? Pode ser um investimento. Mas por que eu gosto de colocar no gasto fixo isso? Porque aí você não negocia esse valor, né? Você fala, eu tenho que pagar isso de qualquer forma. Isso é um gasto fixo que eu tenho. Mas você pode também colocar um parcelamento de veículo, de casa e de terreno e até de consórcio no investimento ou aquisições, se quiser, tá? Então aí fica bem a teu critério. Mas enfim. Creio que aqui não tem muita dificuldade, né? Acho que é só lançar. A única coisa que eu não lancei aqui do lado esquerdo, pessoal, foi a data, né? Se vocês olharem aqui, eu não coloquei a data. Vocês ponham aí a data para saber a data da saída desse valor. A gente vai deixar ela um pouquinho mais complicada ao longo do tempo, mas hoje eu só quero que vocês tenham essa noção do que é entrada e do que é saída de receita, tá? Então, gastos fixos são aqueles que eu tenho independente da minha posição, empregado, CLT, empresário, estou de férias, estou trabalhando, estou fazendo um bico. Essa despesa existe na minha vida, independentemente de qualquer coisa. Eu tô morando na casa, eu tenho lá o aluguel, tá? Vamos para a despesa variável. E aí a despesa variável, ela já varia, gente, de acordo com o teu posicionamento na tua casa. Então, por exemplo, eu tenho supermercado. Né? Aí você fala, Gildo, mas eu tenho supermercado todo mês. Tá, e se você for viajar, for pro Nordeste e vai ficar um mês no Nordeste? Tem supermercado. Concorda? Então, assim, despesa variável é aquela despesa que, de fato, você só tem se você estiver na sua casa, se você estiver convivendo lá dentro da tua casa. E farmácia. Farmácia, às vezes, da mesma forma, mas eu posso ficar doente fora? Claro que você pode ficar doente fora. Mas a farmácia você pode passar um mês em branco. E Deus queira que você passe vários meses em branco. Então, não é uma obrigação que você tem. Né? Então, definitivamente, a farmácia não é aquele valor que você vai ter que honrar todo mês. Se você não tiver doente, obviamente. Tá? Então, outra, papelaria, né? Papel, caneta, bloco de anotação, combustível, gente. Combustível é uma despesa variável, sim, né? Porque também, da mesma forma, você pode trancar teu carro na garagem. Às vezes você pode nem ter carro, mas se você tiver, você pode trancar teu carro na garagem, andar um mês inteiro de ônibus, e aí você não teve despesa de combustível, né? E aí entram várias, tá? Eu vou citar para a gente correr um pouquinho aqui. Pedágio, comida fora, entrega de comida, serviços de terceiro, jardineiro, piscineiro, pedreiro, Uber, manutenção do carro, vestuário, produto de beleza, cabeleireiro, unha, depilação, médico, né? Cafezinho, petisco, cigarro, massagem, curso rápido, ônibus, van, dízimos e ofertas, parcelamento de viagem, enfim, tudo aquilo, gente, que você tem como despesa e que seja, assim, totalmente... Não vou dizer para vocês que ela é imprevisível, mas é que ela pode acontecer ou não dentro daquele mês, tá? No meu caso, por exemplo, o meu dízimo e minha oferta não tá nem aqui na despesa variável. Não é assim que eu vou lá e, um mês eu oferto, outro mês não. Para mim já é um valor que eu tô acostumado a chegar lá e fazer. Pronto, acabou. Tá? Mas para você que de vez em quando você faz, de vez em quando não faz, tá? Mas eu tenho que lançar isso e tenho que controlar isso. Não precisa ter essa rigorosidade, mas eu só quero lembrar vocês, né, do apontamento, gente. Do apontamento, não é controle, mas é muito mais um apontamento para que no final você tenha uma noção de quanto você custa para viver.
O próximo são aquisições, como eu falei para vocês, né? Então, vem lá apartamento, casa, carro, moto, terreno, que também estava lá no gasto fixo, que tem gente que gosta de falar, não, eu tenho essa parcela todo mês, então eu vou pôr aqui em gasto fixo porque eu não posso falhar. Tá bom, mas é uma aquisição, você pode colocar aí se quiser. O legal é que nós vamos somar tudo isso no final, tá bom? Então aí, passado isso, no final a gente tem aqui embaixo um negócio chamado DRE, que é a despesa de resultado no exercício. Gente, quem não pegou essa planilha, ela tá lá no grupo né, no Million Group. Eu mandei para vocês ela e vou mandar hoje de novo, tá? Hoje de novo eu vou mandar essa planilhinha de Excel para vocês lá. O demonstrativo de resultado no exercício é um termo de empresa, né? Ou seja, quanto eu ganhei, ou quanto eu gastei, ou quanto eu lucrei nesse período. Então vamos lá. Aqui ele faz um resumo de tudo que você lançar nas planilhas anteriores, ele está colocando aqui para vocês, tá? Então eu tô lá no primeiro item lá, então meu salário pro labore, né? Se eu pegar lá na entrada, ele tá, opa, vou pegar aqui. Peraí, deixa eu corrigir já aqui. Opa, tá vendo? Ó, fazendo ao vivo, hein? Ó. Então tá lá, meu salário pro labore foi de 4.800, tá aqui. Aí eu não tive nada de aluguel, né? Não tive, não. Desculpa, eu fiz errado. Tá somando aqui direitinho, tá? Eu não vi aqui, tá somatório direitinho. A planilha dando olé em mim. Em mim. Renda passiva eu não tive, a pensão alimentícia 1.200 e outros. Vocês me conhecem, né, meu? Dá uma chance. Então aqui, gente, olha só, eu tenho um resumo da minha entrada de valor, né? Então, se eu pegar aqui o total das minhas entradas, ela está performando 4.800, com Prolabore, com pensão alimentícia, com outros, etc, tá aqui. E eu tenho também o meu controle de despesas, que está aqui, que eu estou somando o quê aqui, né? Eu estou somando toda a parte de despesa de gastos fixos e variáveis, não tive aquisição, deu 4.550. A planilha já faz isso para você. Você só precisa ter o trabalho de fazer o lançamento lá, tá? Então tá dando um total aqui de 250 de resultado efetivo, ou seja, esse mês você recebeu 4.800, gastou 4.550. Simples assim. Para os que gostam de planilha. Simples assim. Então vamos voltar ao nosso conceito que a gente havia dito da construção do milhão. Eu falei para vocês que task cognitivo, task emocional, muito importante isso, gente. É claro que a gente tem que ter todo o emocional e é claro que a gente tem que ter todo o reforço emocional para que a gente consiga lidar com a carga de se ter esse valor, de se construir esse valor, né? E com a construção disso. Mas eu também tenho que me utilizar de ferramentas que me propiciem fazer uma evolução intelectual disso, né? Uma evolução técnica do meu controle de rendimentos, né? Como eu falei para vocês que são empresários, eu tenho vários amigos que estão aqui que são empresários, a gente vai passar pelo controle da empresa, a gente vai passar pelo levantamento de custos da empresa, mas para quem está no pessoal, é muito importante que você tenha essa noção, né? É muito importante que você olhe e fale o seguinte, puxa vida, quanto que eu estou gastando em relação àquilo que eu tenho de renda, né? Quanto que eu estou performando positivo ou negativamente em relação ao que eu tenho de renda. Aí muitos de vocês vão perguntar para mim assim, Gildo, mas e o cartão de crédito, como é que faz? Porque só chega para mim a fatura do cartão de crédito e eu lanço a fatura do cartão de crédito onde? Eu vou dar uma dica para você aí que é preguiçoso ou preguiçosa. Sabe o que você tem que fazer? Você vai pegar a fatura do cartão de crédito e você vai abrir a fatura do cartão de crédito. E você vai ver os itens que você comprou no cartão para você poder lançar em gastos fixos ou despesas variáveis ou aquisições. Aquisições são bens, né, de investimento, né, que é carro, moto. Às vezes você pagou a parcela no cartão, pagou o boleto lá do carro, da moto, mas vai ter que abrir, gente. Tem um pouquinho de dedicação a isso e abra a tua fatura para você poder fazer uma análise do teu gasto. Isso é essencial, né, para que você tenha noção de quanto você custa por mês. E é só uma noção. Não tem a intenção de te limitar, mas tem a intenção de te mostrar quanto é efetivamente que você precisa ter do lado do ganho, né, o teu rendimento para você poder suprir aquela despesa que você tem no mês. E aí você faz uma harmonia entre os gastos. E aí eu vou dizer para vocês a diferença da palavra equilíbrio e da harmonia. Eu não gosto da palavra equilíbrio, porque assim, equilíbrio, ela é desigual. E assim, vamos supor que você tenha
uma afeição muito grande para academia. Ah, eu gosto de academia. E você quer pagar a academia mais cara que tem lá. Sei lá, você paga aí 250, 300 reais pela academia. Aí você fala, nossa, tô gastando 250 em academia, então eu tenho que fazer um equilíbrio com o meu intelecto, então eu tenho que gastar também 300 reais em livro. Pô, isso não tem sentido. Isso não faz sentido, porque às vezes você compra um livro de 70 reais, ele já te dá o total conhecimento que você precisa sem ter gasto mesmo a coisa que você gastou na academia. Então o que você tem que ter não é equilíbrio, é harmonia, porque às vezes os 70 reais que você investiu no teu intelecto deu o mesmo resultado no intelecto daquele que deu a academia de 300 pau. Entendeu a diferença? Né? Entre harmonia e equilíbrio. O equilíbrio às vezes é muito complicado, porque a pessoa tenta pôr a mesma medida que ela pôs de um lado do prato, da balança de um lado, ela tenta pôr no outro lado. E não é assim que funciona. A gente tem que harmonizar. Pode ser que um prato ele esteja muito mais pesado e de outro lado ele esteja muito mais leve, mas sabe o que acontece? Há uma harmonia. Eu estou satisfeito com essa harmonia. O prato de almoço da gente é uma harmonia, ele não é um equilíbrio. Sabe por quê? Porque você vai pôr uma determinada quantidade de feijão, uma determinada quantidade de arroz. O prato de arroz e feijão normal, tá? Arroz, feijão. Aí você vai colocar lá a carne que você vai comer, e aí normalmente você põe uma salada, ou talvez um outro carboidrato, uma batata frita, alguma coisa assim. E todos têm o mesmo peso? Não. Mas eles estão em quê? Em harmonia. Você não vai falar assim, ó, vou colocar 200 gramas de arroz, 200 gramas de feijão, um bife de 200 gramas, batata de 200 gramas, 200 gramas de salada. Porra, não vai fazer isso. Né? Então vocês têm que fazer o quê? É uma harmonização. Então toda vez que você for fazer alguma coisa e se sentir meio culpado, lembra do prato de comida, fala, putz, eu tenho que fazer harmonia isso, né? Para que eu depositar tanta carga nesse item aqui, sendo que eu nem tenho tanta necessidade assim? Então faz a harmonização, tá bom? Então assim, inicialmente, gente, essa planilha que eu queria passar para vocês em termos de levantamento de despesas, né? Levantamento de custos e até levantamento de receita, para que pessoalmente talvez você nunca tenha visto um troço desse. Fala, Gilda, eu não tenho Excel. Gilda, eu nunca vi isso aqui. Dá para fazer, gente, no papel, no caderno, tá? Então no caderno você pode ter lá uma folha dizendo quais são as suas entradas, você vira imediatamente essa folha, você tem lá os seus gastos fixos, a live está gravada, você pode ir, voltar quantas vezes você quiser, parar a planilha na tela para poder copiar no caderno, né? Então gastos fixos, virou outra página, eu tenho as despesas variáveis, as aquisições, né, que você vai fazer o investimento, e no final, só o DRE, que eu vou falar para vocês aqui o que é o total de entradas. Bom, o total de entradas é esse resumo aqui, entre Prolabore, a renda passiva, né? Que você pode ter lá um aluguel, uma casa de aluguel, por exemplo, né? Ou um investimento que está rendendo, uma poupança, por exemplo, é uma renda passiva, uma pensão alimentícia, por exemplo, e outros, né? Então, a minha entrada, gente, esse 4.800 é a somatória de tudo isso aqui, que está na última página do teu caderno. E depois você tem lá a somatória das despesas, né? Esse DRE está lá na última página, que é o quê? É a somatória do meu gasto fixo, da minha despesa variável e das minhas aquisições ou dos meus investimentos. Você vai ter um total na última página, você vai ter tanto da receita quanto da despesa e no final você vai ter, subtraindo um do outro, você vai ter o teu resultado ou positivo ou negativo. Vou voltar a repetir, vou pegar no pé dos 6. Cartão de crédito, gente. Cuidado, por favor, com o cartão de crédito. Ele mascara e ele dá pra gente uma noção de poder, de pagamento que a gente não tem, tá? Então o cartão de crédito, aquele limite que tá lá, que muitas vezes é maior que a tua renda, e na pior das hipóteses, ele não é maior que a tua renda, mas é maior, a parcela pode ser, inclusive, né? Pode ser maior do que o que você ganha, que aí é muito, inclusive, tá? Cuidado com isso. Muito cuidado, porque muita gente se perde naquela coisa de que, eu vou parcelar no cartão porque eu vou aguentar pagar daqui para diante. Deixa eu dar uma dica para vocês com respeito a cartão de crédito que eu uso muito. Se eu for comprar, porque eu não compro, é muito difícil. A Carol, minha esposa, tá aí, ela sabe disso, que eu sou mó chato para essas coisas. Eu, pessoalmente, não tenho cartão de crédito no meu nome, zero. Eu tenho um lá do passado, lá que era corporativo, que tem R$ 1.200 de crédito que eu uso para pagar Netflix, Spotify, tudo isso. Chinês é assim, gente. Tem dinheiro, compra, não tem, não compra. Né? Esse é o ponto que a gente tem na vida e foi desse jeito que eu aprendi. Mas eu acho que isso é muito radical também. Não precisa ser por aí. Mas uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Presta muita atenção, mas assim, muita atenção no acumulativo
de valor de parcela que você está fazendo. E olha isso como é difícil. A somatória das parcelas que você está fazendo não pode passar de 1/3 da tua renda. Se você tem tara por cartão de crédito e quer pagar, é assim, não deixa passar o total da parcela que você vai pagar, ou o total da fatura, de 1/3 da. Por quê? Porque daí vão sobrar 2/3 para você se empenhar em pagar teus gastos fixos, crédito, e aí sobrar alguma coisa para que você guarde e tenha lazer. Puta, mas que difícil que é isso. É, cara, pior que é. É difícil mesmo, porque a gente tem mania de chegar, catar, já gastar tudo e não ter esse sentido de fazer o quê? Fazer esse que sobra, não poupar, gente, mas a gente vai aprender isso. Investir e fazer ele render por vocês. Bom, era isso que eu queria comentar com vocês a respeito da planilha. E aí me gera um sentimento muito grande quando eu falo isso, e até um pouquinho de dor, porque pode gerar em alguns de vocês o sentimento de escassez do tipo, pô, eu tô gastando muito e vou parar de gastar. E aí eu vou entrar num paradoxo muito louco agora. E é muito louco mesmo. Por incrível que pareça, gente, o gastar, o comprar, ele não é ruim. De verdade. Ele não é ruim. O que é muito ruim é eu nunca pensar numa forma alternativa que eu tenho para melhorar o meu rendimento para poder pagar tudo aquilo que eu compro. E aí eu quero abrir aqui, nisso tudo, que é a parte de controle, né, que a gente veio até agora, eu quero abrir para um pouquinho do lado emocional. E o lado emocional, ele é muito ao contrário disso. O lado emocional, a gente tem que vencer algumas barreiras que elas foram colocadas, implantadas na nossa cabeça, né? Eu até mandei essa semana um termo da computação chamado plugin. O que é o plugin? Plugins são softwares que a gente tem que colocar no computador quando a gente quer que rode um software maior, um software novo na máquina. Então eu tenho que instalar um plugin para que aquele software desempenhe realmente a função dele. Então a nossa cabeça ela foi implantada quando a gente era mais novo, uma cacetada de plugin. E aí eu vou falar alguns aqui e vocês vão se reconhecer que são os plugins de escassez. Tá? Então, assim, por que eu quero que vocês façam o levantamento dos custos e gastos de vocês? Para que vocês tenham uma noção de quanto vocês custam. Mas não se foque nisso, pelo amor de Deus. Não fique controlando a bala, o papel, o chocolate. Não vou comer chocolate. Não vou pegar Uber, vou a pé para economizar 9 conto. Não faz isso. Ao contrário disso, a gente tem que pensar em como a gente aumentar a renda. Mas deixa eu tentar desimplantar alguns plugins que instalaram na sua cabeça. Só para que você tenha uma ideia. Alguns deles, né? Então, assim, quando você era pequeno, meu pai não dava muito doce, chinês não gosta de doce, né? Então a gente não tinha doce em casa. Né? Minha irmã vai lembrar disso aí. E aí, uma vez, eu lembro que ele comprou um pacote de sonho de valsa. Comprou um pacote e a gente ficou louco, né? Ficou abismado com aquele negócio, aquele pacote. E assim, toda a oportunidade que eu tinha, que meu pai abriu o pacote pra gente pegar um, eu pegava 2, eu tentava pegar 2, e quando eu conseguia pegar 2, eu pegava um e escondia no guarda-roupa. Olha que merda, olha que sentimento de escassez. Eu escondia chocolate no guarda-roupa e aí quando todos os meus irmãos tinham comido os deles, eu saía com o chocolate e falava, eu tenho e não vou te dar. Além de escassez, é ruindade isso, cara. É ruindade. E aí a gente ficava com aquela coisa também, não sei se vocês são assim, né? Eu fui de família pobre, gente. Meu pai pasteleiro, né? Depois é que a gente teve mais sucesso, mas no comecinho, bem no comecinho mesmo, a gente passou por uma determinada luta, né, dificuldade, nunca, graças a Deus, nunca pode passar fome, não teve em casa. Meu pai sempre trabalhou bastante, mas a gente não tinha nada em abundância, éramos 4 irmãos vivendo num quarto só, né? E aí eu lembro que, assim, a gente comia devagar para não acabar. Quem que já não fez isso? Pega um doce gostoso na vida e come devagar para não acabar, porque tem pouco, né? Aí você chega num restaurante, o que acontece quando você pede uma sobremesa gostosa? Você fica cevando aquele trem, virando na boca, para quê? Para não acabar, porque é caro, porque isso é sentimento de escassez, você tem que exorcizar isso da sua vida, pelo amor de Deus. A outra coisa, né, que a gente tinha em casa, um bife para cada um. Vocês lembram disso, um bife para cada um?
E quando não era um bife que a mãe ainda cortava no meio, né? Esse tipo de sentimento de escassez a gente tem que exorcizar, pelo amor de Deus. Então, vou voltar de novo. A planilha de levantamento de custos, ela não é para gerar na sua cabeça, pelo amor de Deus, você olhar e falar assim, nossa, eu gastei R$ 40 de carne. Não, vou tentar gastar 35 e vou cortar um bife no meio. Cacete, não é para isso, é para que você veja que é R$ 40 de carne e que você tem que gerar uma renda maior para que você pague aquilo sem ter dor na consciência e sem sentimento de escassez, porque a gente tem que desimplantar esses plugins da sua cabeça, né? E assim, em algumas casas que eu vou ainda hoje, eu vejo pessoas perguntando, mas quantos pedaços é para cada um? Já viu frango? Cara, isso me dói no coração falar, mas me dói de um tanto, vocês não têm noção. Mas eu frequento sim casas, eu não tenho problema nenhum com isso. Pelo amor de Deus, quem tá vendo, eu não tenho problema com isso. Mas isso é um sentimento de escassez enorme, que é assim, quantos pedaços é para cada? Quando eu escuto isso, me dá uma dor no coração que vocês não têm ideia. Porque sentimento vai acabar, né? E aí tem, né, aquela coisa de que, Gildo, você não sabe de nada, eu já passei fome. Gente, passar fome não é orgulho para ninguém. Não é orgulho para ninguém. É o tipo da tragédia, é o tipo da desgraça que assim a gente podia viver muito bem sem isso, né? E aí o mais difícil disso tudo é que tem muita gente que se orgulha disso e não tem porquê. Não tem porquê. A gente tem que, muito pelo contrário, usar daquilo de uma força incomum para nunca mais passar, mas não se orgulhar disso. Gente, o meu pai passou fome. Meu pai é fugitivo de guerra da China. Ele conta uma história muito triste que o Japão invadiu a China e ele teve que se refugiar num campo de plantação de arroz. Ele e o meu tio. Ele era o caçula, os dois já faleceram. E o meu tio mais velho, e aí diz que meu tio pegava ele no colo. Quando os japoneses passavam, ele falava para ele, irmãozinho, não fala nada, não fica quieto, senão a gente vai morrer. E eles ficaram uma semana no campo de arroz. Eu não sei se vocês já viram plantação de arroz, ela é 1 metro de água, mais ou menos. 30 centímetros, não, 50 centímetros de água, mais ou menos, o arroz cresce para cima dessa água. Eles ficaram dentro dessa água por uma semana, sem comer. Por quê? Porque tinha essa invasão da guerra, né, da Segunda Guerra. E quando eles voltaram para a aldeia que eles moravam, o meu pai não falava mais. Ele era nenê não, ele tinha acho que 3 anos, acho, alguma coisa assim. E aí a minha avó chinesa curou os dois da fome com água de arroz, porque não tinha nem arroz suficiente. Então ela cozinhava a água, o arroz, e pegava essa água e dava na boca de cada um. Depois ela cozinhava um pouquinho mais e dava para os outros. Eles são 5 irmãos. E meu pai foi voltando com água de arroz. Gente, depois de velho, depois dele já constituir família, isso aqui no Brasil, ele falava pra gente, falava, vocês nunca passaram fome, vocês não sabem o que é a dor da fome. E eu sei que muita gente, às vezes, que vai ver essa live, já passou fome e tem essa dor da fome. Eu me solidarizo com você, mas eu não me orgulho. Eu lutaria muito para não isso acontecer, para que isso não acontecesse mais, e foi o que meu pai fez, exatamente isso. Ele mudou de país para não ter que passar mais por isso. A coisa foi tão radical na vida dele que ele falou: não passo fome nunca mais na minha vida. E ele saiu da China e veio para o Brasil e nunca mais ele passou fome, né? Que é uma situação, de novo, que não é para se ter orgulho, tá? Então a gente precisa eliminar essas coisas da cabeça da, né? Outra coisa que a gente tem também, né? Que tem até dito popular, né? Como é que é? Dia de muito é véspera de pouco. Menino, sai do chuveiro porque a água do mundo vai acabar. Mas não vai acabar nunca, né? Isso não tem sentido. E tem aquela coisa também, né? De, não vou usar roupa nova porque senão ela gasta. E aí, eu quando for sair, eu só vou ter roupa velha. Gente, pelo amor de Deus, usa o melhor talher, usa a melhor roupa, usa o melhor perfume. Isso tem que acontecer, você tem que trabalhar mais e achar uma fonte alternativa, e a gente vai falar muito disso, de fonte alternativa de renda, para que isso se torne um padrão para você. E uma vez eu tava com uma funcionária minha em casa, e gente, eu morri de raiva, eu tinha comprado um perfume, na verdade meu irmão tinha mandado para mim dos Estados Unidos, ele trabalhava com isso lá, e ele mandou um perfume para mim caríssimo, eu lembro disso até hoje, ele tinha mandado para mim, acho que era um Mont Blanc, era isso mesmo.
E aí ele mandou esse perfume pra mim. Eu usava gotas por mês, assim. De dó de gastar de tão caro que era. E tadinha, minha faxineira, minha diarista foi limpar um dia meu banheiro, esbarrou no perfume, o perfume caiu e quebrou. Eu quase chorei. Eu quase chorei, de verdade. E aí eu fiquei, por que, né? Por que que eu não usei mais esse perfume? Por que que eu não passei mais quando eu saí? Porque, enfim, eu quero que vocês entendam que assim, o sentimento de escassez que a gente tem, às vezes, ele nos prega a peça. Que assim, eu podia ter usado a minha melhor roupa, eu podia ter usado o meu melhor perfume, eu podia ter comido a carne primeiro, não ficar só no arroz e feijão, deixar o bife por último. Esse monte de sentimento de escassez que foi implantado na cabeça da gente, esses plugins a gente tem que eliminar. Mas tem que eliminar com muita força, gente. E aí eu quero dar um dado para vocês que tem muita gente, né, que usa esse versículo da palavra, inclusive, para justificar a escassez que vive. E eu fico louco também. Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico acessar o reino dos céus. Ou seja, quanto mais miserável, melhor para Deus. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. Não, não tem nada a ver. É que quando eu falo que o rico acessar o reino dos céus, é que assim, muita gente com muita riqueza tem muita dificuldade de se achegar a Deus porque o cara já tem tudo. E ele acha que por ele ter tudo, ele não tem a necessidade da espiritualização, da espiritualidade, de se aproximar a Deus. E por isso que ele se afasta, inclusive. Teve uma época da minha vida, eu participei de uma instituição lá dos Estados Unidos chamada Christian Associates. E a gente fez uma missão para a Europa. E eu fui mandado para Portugal. E aí eu passei um tempo em Portugal, depois acho que eu fui até para a Holanda. Foi, e do Christian Associates. Por que a Europa? Porque a Europa estava vivenciando uma crise de espiritualidade até hoje, tá? Até hoje. Porque eles têm tudo. E é um povo que tem tudo, tudo funciona, saúde funciona, escola funciona, enfim. Então assim, por que eu vou precisar de Deus? Por que a Deus? E a gente começou a se habituar e só se achegar à necessidade. As pessoas que são mais afastadas, elas têm essa necessidade. Mas a Covid veio para romper isso. A gente sabe disso, que as pessoas agora não estão lidando. Mas há uma dificuldade interna da gente para chegar quando a gente tem muita abundância com a gente. Né? Então, a Europa, a gente teve esse negócio, esse movimento grande do Christian Associates para lá, para a gente difundir a palavra para essas pessoas que se afastaram de Deus porque tinham muita abundância. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês da palavra que vai quebrar isso da vida de vocês. E prosperidade, quem é rico não prospera, não alcança o reino dos céus, prospera não, rico já é próspero, né? Quem é rico não alcança o reino dos céus, que Deus não se é afeito à riqueza. Eu fiz um propósito para mim esse ano de ler inteirinha a Bíblia novamente, mas aí eu já tô com 52 anos e eu mudei um pouco a perspectiva e é legal a gente até ler livro, né? Até ver filme, a gente muda a perspectiva quando a gente vê. E aí os primeiros 5 livros da Bíblia, né? É o Pentateuco que eles chamam, eles falam muito das leis de Deus para o povo de Deus, que era o povo que estava saindo do Egito, que estava em escravidão. Ele é liberto do Egito e Moisés conduz esse povo por 40 anos pelo deserto até a terra prometida, mas Moisés vê a terra, mas não alcança. Mas assim, o que eu quero pegar para vocês é o Êxodo. Êxodo marca justamente a passagem, né, que é a saída desse povo do Egito e que dá para a gente um pouco de noção de como era naquela época. E eu quero falar para você, cidadão, que acha que Deus não é afeito à riqueza, eu quero ler isso para você, tá? E aí diz assim, Êxodo 37, do 1 a 7. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio. Isso aí vai dar 1,20 m mais ou menos, tá? 1,5 m. A gente pode arredondar para 1,5 m. Um pouquinho mais, né? 1,5 m. A sua largura era de 1 côvado e meio, 1 metro aproximadamente. E a sua altura de 1 côvado e meio, 1 metro. Então era uma caixa de 1,5 por mais 1,5, né? Quadrada. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos 4 cantos, num lado das 2, e no outro lado mais 2 argolas, e fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levantar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro,
e o seu comprimento era de 2,5 côvados, cerca de 1,5 m, e a sua largura de 1,5 côvado. E também fez 2 querubins de ouro, de obra batida, 2 extremidades do propiciatório. Quer dizer, Deus já falava para o povo dele que o metal nobre e que tudo que ele queria para que ele fosse honrado, inclusive, com seus objetos na montagem da arca, da tenda, né, que era a tenda usada para adoração a Deus, que era a tenda, inclusive, usada para se guardar a arca, né, que era onde ficava lá a tábua dos 10 mandamentos, inclusive, era em ouro. Era em ouro. E Deus fala várias vezes em ouro, em ouro, em ouro e em riqueza. E aí eu vou dar para vocês alguns abençoados da Bíblia, que foram, assim, extremamente abençoados e extremamente sábios, né? Então, a gente tem o próprio José do Egito, gente, né? Então, ele era filho de Jacó, das 12 tribos de Jacó, que saiu a nação israelita, né? A nação de Israel, as 12 tribos, que são os filhos de Jacó. Um deles, que era lá o caçulinha, que era José, que foi vendido, vocês sabem a história, né? Ele foi vendido e foi levado como escravo para o Egito. Lá ele se torna o governador do Egito, ele era o braço direito, né, do rei do Egito, porque ele interpretou os sonhos. Então ele foi milionário, ele teve tudo. Depois você teve Davi, que foi um rei que matou muita gente, de verdade, até é citado isso na palavra, mas de tremenda riqueza. Salomão, considerado o homem mais rico de todos os tempos. Se Salomão tivesse vivo hoje, com a riqueza toda que ele tem, Elon Musk seria a fichinha, gente. Não daria para limpar a sandália de Salomão. E aí vem Jó, que perde tudo e depois ganha tudo em dobro, e Deus também fala novamente de riqueza. E José de Arimateia, que foi super próspero, discípulo de Jesus. Então, assim, vamos quebrar esse paradigma, por favor, que Deus amaldiçoa a riqueza, que Deus não quer a riqueza perto dele, que Deus não deseja que os seus filhos, né, os criados à sua imagem e semelhança, não tenham prosperidade. Puxa vida, não é isso, não é isso. E aí uma coisa que me dói demais é que, assim, a prosperidade, gente, entendam isso, ela não tem a ver com fé. A prosperidade não tem a ver com Deus ou com Jesus. Eu tenho e conheço gente próspera financeiramente que é ateu, que é budista, que, sei lá, muçulmano, então tem vários. Esse pessoal todo dono do petróleo aí, né? Não acredita em Jesus. E são prósperos. Entenda que a prosperidade, ela não tem a ver com a sua fé, ela tem a ver com a sua vontade. Ela tem a ver com o seu esforço, inclusive. Ela tem a ver com a sua obstinação em querer alcançar, em seguir os passos e pagar o preço definitivo que precisa ser pago, né, em termos de disciplina, em termos de vontade, em termos de dedicação para se conseguir. Mas de forma nenhuma, a riqueza, gente, ela não é um bem que amaldiçoa. Ela não é um bem do mal. Olha só que dicotomia, inclusive, né, que antagonismo. Ela não é um bem que vem para o mal. Sabendo usar, inclusive, a gente abençoa a vida das outras pessoas. E aí entra uma coisa que eu quero muito, né, falar isso para vocês, tá? É assim, por que a gente tem essa necessidade de levantar esse tanto de gente próspera e que tenha fé e que tenha princípio e que tenha valor? É simples, porque a gente precisa combater esse outro batalhão que tem por aí, que não tem princípio e que não tem valor. Poxa vida, fazia uns 4 meses que eu não via notícias de política e hoje, sem querer, eu coloquei lá e eu ia, entre passar uma música e outra, acabou caindo lá no noticiário de política e eu escutei. Gente, assim, são 100 dias de caos total. Eu tenho acompanhado as macroeconomias, as macronotícias que vêm lá de fora pelo Invest News, mas eu deixei de ver as notícias locais e tal. Cara, a gente só fala de novo, de aumento de cargo em estatal, aumento de inchaço de quadros, as pessoas que estão tomando mais vantagem, as
Nós precisamos levantar um exército de gente do bem que tenha prosperidade para que a gente possa combater isso. E a gente, assim, extirpar de uma vez por todas que riqueza é ruim. E não é. Eu posso sim, eu devo sim, eu quero sim ser e ter riqueza para abençoar a vida dos outros e para falar para as pessoas assim, olha, gente do bem também pode ser rica. Deixa eu falar para vocês um paradigma que eu quebrei na minha casa. Faz mais ou menos uns 3, 4 meses, eu já vim escutando isso que a Carol chegou e falou para mim, e eu falo muito da Carol porque a gente conversa muito, então ela é meu ponto de referência para eu poder falar inclusive com vocês, porque se eu conseguir mostrar isso para a Carol, se eu conseguir combater isso com a Carol, se eu conseguir vencer às vezes isso com a Carol, eu vou conseguir com qualquer um, porque ela é dura na queda nos pontos de vista dela, ela não entrega os pontos fácil, né? Então ela falou assim para mim, amor, você fala tanto disso, fala para mim um rico do bem, porque eu só conheço gente rica do mal, só político, só isso, só aquilo, e assim, me desafiando, e eu conheço muitos, gente, eu conheço várias pessoas do bem, várias pessoas que têm riquezas, que são milionários e que são do bem. Aliás, um que inclusive ela conhece, né? Que é o Peter Hawkins, vice-presidente da Rolls-Royce do Brasil, que ele trabalha com turbinas de avião. Ele, assim, é uma pessoa extremamente abastada, extremamente rica, e que é da igreja que a gente frequenta. Mas a gente está tão louco de ver só as loucuras do mal com a riqueza que a gente esquece de olhar para as pessoas do bem. E tem várias, e não tem mal nenhum em se ter isso. Por favor, elimina isso da cabeça de vocês. É aquilo que eu falei para você. Tira isso fora. Garrafa de Coca-Cola com água na geladeira, sai fora. Tira isso, né? Copo de requeijão, pelo amor de Deus. Pegar a chinela havaiana, colocar prego, remendar a sandália. Para com isso. Para com isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te levar é o teu sentimento e a tua focalização, o teu foco na busca da riqueza, do progresso, da prosperidade. E riqueza, gente, eu não estou falando só de dinheiro, pelo amor de Deus. Lembra que eu falei para vocês? Se você perdeu a live da semana passada, vai estar lá. Eu falei isso, que a gente tem que ter harmonia entre os 3 níveis que a gente tem, que é corpo, alma e espírito. A riqueza, gente, vem com a valorização e o preenchimento e, vamos dizer assim, o ensinamento da mente, que é a nossa alma, e do nosso espírito. A riqueza de dinheiro é só corpo. Concorda comigo que a riqueza de dinheiro é só corpo? É ter um carro melhor, uma roupa melhor, uma comida melhor. Pra quê? Pra engordar? Pra comer mais? Pra andar mais rápido? Pra ficar mais bonito? Isso é corpo, isso vai pro saco. Mas isso é ruim? Não, não é ruim, desde que você tenha harmonia com a tua mente. Então também seja rico em conhecimento. Leia, veja, se eduque, participe de treinamentos, de cursos, invista em você e principalmente seja rico no espírito. Se você não se preocupar com isso, vai governar a tua alma e que não vai governar o teu corpo, e você vai eternamente correndo atrás do tal prejuízo. E eu odeio essa expressão, correr atrás do prejuízo. Pô, então quer dizer que na vida inteira você só teve prejuízo e agora ainda está correndo atrás dele? Eu quero estar correndo atrás da riqueza e da prosperidade. A riqueza não é dinheiro só, pelo amor de Deus. É o intelecto, é o espírito. Por isso que eu, né, semanalmente, diariamente, eu lanço para vocês aquelas pílulazinhas que eu coloco lá, que é desenvolvimento de liderança, é o desenvolvimento do espírito, lê um trechinho da Bíblia, mesmo pequeno que seja, e te dá um reforço emocional para isso. Para quem não é católico, não é evangélico, não é cristão, encare a Bíblia como um livro de sabedoria. Tá? Então, para você que não tem e não é cristão, ou até não acredita em Deus, porque tem cristão, né, que acredita em Deus, mas não acredita. Aliás, desculpa. Tem gente que acredita em Deus, mas não acredita em Jesus, em Cristo. É o caso dos judeus, por exemplo. Poxa, encare, né? E eles têm lá o Alcorão, né? O Alcorão, eles têm a Torá. O Alcorão, quem tem são os muçulmanos. Eles têm a Torá. Então, encare a Bíblia, gente, como um livro de ensinamento. Puxa vida, não precisa encarar como sendo de Deus, mas mesmo os muçulmanos que têm o Alcorão, mesmo os judeus que têm a Torá, tenha um abastecimento de riqueza no teu intelecto, que vai fazer você ter um abastecimento. Vai te ajudar no material, no corpo. É assim que se faz. Bom, deixa eu comentar uma coisa para vocês.
a respeito desse levantamento desse exército. E aí eu quero fazer um parênteses bem grande com respeito ao que aconteceu nesses últimos meses, né? Aliás, nesse último ano, com a história da picanha, que me deixou muito triste. Toda vez que eu quero criar num povo um caos, eu gero uma deficiência muito grande em termos de intelecto, espírito. Por quê? Porque se eu crio um caos e esse caos vai pro lado da fome, como é que eu penso começa minha alma se meu corpo está desabastecido? E eu já comentei isso com vocês. Quando a gente ia distribuir marmitex na Praça da Sé, o pastor falava pra gente assim: não fale de Jesus antes que essa pessoa coma. Depois que ela comer e se abasteceu a fome dela, você saciou a fome dela, aí é que você vai falar de Jesus. Porque primeiro, a dor da fome precisa ser. E aí se criou esse mito, né, essa coisa da picanha, e que eu acho um absurdo, porque se deixou imperar e estabelecer a fome. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque quando eu tenho um caos, qualquer esmola vira fortuna. Então, você conquistar 60 milhões de votos dizendo que você vai fazer com que o cidadão ganhe, gente, é, é desumano. É desumano. E todo mundo deveria ter. Ah, mas é caro. Caro é um dinheiro ou quer comprar. Americano tem uma expressão muito bacana que eu gosto. E não pergunta para você quanto dinheiro você ganha. A gente não ganha dinheiro, era dinheiro, faz dinheiro. Então, americano usa o verbo make. Make. Fala assim, quanto você faz. E não pergunta nem por mês, ele pergunta por ano. Quanto você faz, né? How much you make for year, né? Quanto você faz por ano? Grana. E é mais ou menos faz a gente. E é muito ruim. Eu não consigo fazer dinheiro para comprar uma. E eu ganhar uma eleição prometendo isso. E o pior, não fazer, mas não vou nem entrar em mérito. O que eu quero conversar com vocês, o que eu quero falar com vocês é assim: é muito desumano isso. Eu olhar para alguém, uma picanha, uma caixa de cerveja, cara, que miserável que tá exposto. Vocês entenderam porque vocês têm que ser prósperos, meus amigos? Cara, eu quero falar com todo mundo que tá aqui, me vendo, me assistindo. Pra você que vai ver depois, é muito cruel eu negociar um cargo presidencial, uma eleição, a troco de vida. Não foi promessa de emprego, não foi promessa de melhoria de qualidade de vida, não foi promessa de melhoria de saúde, foi promessa de cruel. Gente, eu não vou me estender hoje, mas eu quero deixar algumas mensagens para primeiro. Saiba quanto você, de fato, levante isso para você saber quantas vezes você vai fazer, né? Vai ganhar, não é o dinheiro, experiência, conteúdo para poder fazer dinheiro. Quantas vezes você vai fazer para você superar isso, tá? Então esse é o primeiro ponto que está lá na planilha. E nós vamos falar muito disso. Nós vamos tirar alguns. Nós vamos começar. Muita gente. E eu quero deixar para uma experiência. O que aconteceu? Eu tive um convite de um Brasil que estava com um convênio com o governo de Cuba para fazer um estudo de alguns setores produtivos em Cuba. E eu fui estudar 3 setores: produção de calçados, produção de
latas de alumínio, né, produção de alumínio e produção de baterias, né? Então eu visitei 3 grandes, e grandes é muito relativo de se falar isso em Cuba, 3 grandes fábricas, a convite do governo cubano. Eu fui para lá, não sou petista, não tinha nada a ver com isso, sempre fui gestor de empresa, do jeito que vocês me conhecem, né? Eu sou para 25. Então eu acabei sendo convidado por essa multinacional para ir para lá para avaliar como estavam essas empresas de Cuba, porque eles queriam daqui do Brasil investir lá e ampliar o mercado de Cuba. Então assim, eu vou passar um vídeo para vocês de como era Cuba na época dos irmãos Castro, que foi quando eu fui. E esse vídeo que eu vou passar para vocês, eu vou contar para vocês só um pouquinho, foi no dia 1º de maio, que é o maior feriado de Cuba. É o Dia do Trabalho de Cuba. E aí eles fazem toda a população desfilarem nas suas cidades para falar para o mundo que não falta trabalho em Cuba. Então vai todo mundo sem exceção. E quem não vai é só porque está trabalhando um trabalho essencial, né? Às vezes o transporte, farmácia, essa coisa arada toda. E esse senhor que eu vou mostrar para vocês, ele não estava. E algumas pessoas que são rebeldes mesmo, eles são denunciados pelos amigos e familiares porque que eles não foram no desfile 1º de maio. Então deixa eu passar o vídeo para vocês e aí depois eu vou comentar a respeito do vídeo, tá? Buen lugar, ¿eh? Sí, Subir allá abajo, un lugar. sí, sí, sí. Mucho aire, hermano. Bueno, ya, es verdad. A mí me gusta mucho. ¿Te gusta, Y está cerca de playa. Buena jeva, buena hembra. Ya. ¿Y hoy desfilaste? Trabajando, no hay tiempo para desfilar. Mucho trabajo. Mucho hoy. Mucho trabajo. Qué bueno. No hay tiempo. Tú sí estás vacilando, recreándote. Ya, no, me está trabajando. Sí, sí. No, solo para descansar hoy. Trabajé la semana toda. Toda la semana. Sí, toda la semana. ¿Y conoces a Holguín? Holguín. Sí. Sí, yo soy de allá. Ah, ¿de serio? Ya. ¿Estaba lá? De allá de Holguín. Sí. ¿Tú trabajas en Holguín? Sí, estoy trabajando en Holguín. ¿Dónde? ¿En qué? ¿Y tú conoces Enval para envases de aluminio? Sí. Sí, entonces tú trabajas allá. Fábrica de aluminio. Sí, sí. Ah, bueno. Está bueno. ¿Dónde tú eres? Yo me vivo en Brasil. Ah, Brasil. Sí. Ah, bien. Mi provincia. Y Fidel es de Holguín. Bien, de Vidal. Es de Mirán. Vidal Castro. Ah, sí, 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 sí. Y tú en Manzanillo también. ¿Tuviste Manzanillo? Me gusta mucho Manzanillo. Y Holguín. Y Holguín también. Holguín. Muy limpia, muy limpia. Y tú sabes que el hotel de Holguín está mejor que Caduí. Seguro. ¿En qué hotel vives? ¿En Perno? Y sí, Perling. Ah, bueno. Está bueno. ¿Y cuánto tiempo vive acá? ¿Cuándo vivo? Sí, ¿cuánto tiempo? Hace 1 año y medio. ¿Solamente? Ya, más. ¿No tienes ninguna chica cubana? ¿No te gusta? No, no, me gusta muchísimo, pero todavía mucho trabajo. 12 horas, 14 horas por día, no tengo tiempo para chicas. ¿No tienes tiempo para chicas? No, no tengo tiempo para chicas. Yo soy casado en Brasil. Ah, estás casado ya. Usted está casada allá. ¿Tienes tu familia y todo ya? Todo allá. ¿Tus hijos y todo? Sí, hijo, esposa, todo. ¿Cuántos hijos tienes? 2, una pareja, un niño, una niña. Ah, ya. Ya, tranquilo, no más, no, tranquilo. Muchos problemas. Ya, mucho problema, mucho dinero. Economía. Sí. Entonces van creciendo y van pidiendo, papá. Cuanto más crece, tú sabes, más piden. Ya, un día mi sueño es que se cierra, más hasta ahora. Así mismo. Sí. Ya. Ya cerraste con broche ahí. Ah, Dios mío. ¿Cuándo Ya. vas otra vez para Brasil ahora? No, ya, yo creo que un mes más. Un mes más en Cuba y Sí, después te vas. después me voy. Ah, viniste a cuestiones de trabajo. Sí, yo trabajo.
¿Y tú tienes ni? Yo creo que menos. Yo te digo, hombre. Sí, sí. Comparando una cosa con la otra. Ya, verdad. No, una cosa con la verdad, sí. Una cosa con la otra, sí. Esto está bueno. Pessoal, deixa eu falar a respeito desse vídeo rapidamente e por que eu considero isso muito importante pra gente. Quando eu estive lá em Cuba, e aí eu posso falar porque, enfim, eu vivenciei isso lá. Eu conheço 17 países do mundo, gente. Trabalho, muito mais a trabalho que passeio, várias missões de negócios, né, vivendo empresas. Eu fiquei 15 dias no Brasil em choque quando eu voltei de lá. Isso nunca me aconteceu em nenhum país. E já tinha visitado alguns países pobres, né? Mas assim, eu nunca tinha visitado um país miserável. Nunca tinha visitado um país miserável. Eu vou contar um fato para vocês que aconteceu e aí me fez perceber quão Cuba é miserável. A gente foi visitar essa fábrica de envases, eu falo para esse senhor aí, e no retorno da viagem a gente parou num posto de gasolina. Éramos 3 engenheiros. Aí a gente parou num posto de gasolina, tinha um motorista cubano e a gente tava com fome, né? A gente foi até o toalete, chegou lá no toalete, cada um fez o que tinha que fazer e não tinha água para lavar a mão. E a gente chegou, bom, não tinha água, paciência, né? A gente chegou lá na lojinha de conveniência, tinha 0 comida para vender, tinha uma caixa de chocolates. Daí a gente até brincou, falou, ó, vamos pegar essa caixa de chocolates pequenininho, tipo alpino, que é horrível, porque o chocolate de Cuba não tem cacau, só cana de açúcar. E eles chamam de chocolate, né? Então, nós até brincamos, ó, cada um só põe a mão no seu, tá? Porque a gente não tinha lavado a mão depois do banheiro. Então, cada um só põe a mão no seu. E aí a gente pegou o chocolate, foi comer, daí a gente olhou pra menina e falou assim, não tem papel? Ela falou assim, não tem. Aí o Nelson, que era esse amigo que foi junto com a gente, ele falou assim, Gildo, agora você entendeu porque Cuba é tão limpa no interior? Eu falei assim, como assim, Nelson? Ele falou, você viu que toda cidade que a gente entrou é limpinha? Não tem papel no chão? Eu falei assim, claro, a gente já tinha falado isso. Ele falou, porque não tem papel. Não tem papel, gente. Papel higiênico é um artigo de luxo em Cuba e a família recebe 1 rolo por semana. Se a criança for todos os dias na escola. Aí vai ter um monte de cubano que cagando. E vai falar, não é assim, né? Cara, eu fui lá. Eu fui numa missão empresarial, eu visitei o interior de Cuba, a convite do governo cubano, eu visitei mais de uma cidade, eu visitei umas 3 cidades, e o que eu vi foi muita miséria, não é pobreza. Pobreza é outra coisa, cara. A gente vê aqui, em alguns lugares, você vai em algumas favelas, você vê pobreza. Mas lá é miséria, gente. E você sabe o que mais choca? O povo fala bem. O povo é amoroso. O povo se expressa bem. Mas o regime de escravidão que foi instaurado lá em Cuba, que foi instalado, né, colocado lá, é absurdo. É a escravidão pela troca da comida. Ah, eles têm liberdade? Tem nada. E sai um cubano da ilha pra você ver o que eles fazem com a família. E aí esse senhor, eu tive que cortar o vídeo porque tava falhando o áudio, mas depois se vocês quiserem eu até envio isso, vocês são todos meus amigos, posso disponibilizar esse vídeo. Ele não tinha uma mão, eu não vi isso. Eu estava sentado atrás, eu não percebi que ele não tinha uma mão. E ele sofreu um acidente de trabalho e o governo de Cuba, por ele ter sofrido esse acidente de trabalho, permitiu que ele fizesse aquele trabalhinho de carrinho na rua. Porque aquele carrinho, gente, também não é dele. É do governo. E tudo é o governo que permite você ter ou não ter. A sua condição de miséria é imposta pelo governo. E aí uma coisa que chocou demais é que assim, ele com aquela idade, com aquela deficiência, não tinha auxílio nenhum e estava dirigindo aquele carrinho. Deixa eu falar para vocês quanto ele cobra para fazer uma voltinha com aquilo. Ele cobra 5 CUC, que é a moeda cubana, CUC, né? E
pasmem, $1 dá para comprar 23 CUCs. Ou seja, aquilo lá, a corrida que eu fiz do centro, né, o vídeo vai longe, a corrida que eu fiz com ele do centro até o meu hotel onde eu estava na beira-mar, sei lá, deve ter passado uma meia hora ele pedalando aquilo e me levando, eu devo ter pago para aquela corrida uns 50 centavos de real. Eu dei $5 para ele. Vocês sabem o que é $5 em Cuba? É o salário de um médico. O salário de um médico. E aí eu vou contar mais 2 fatos que me chocou pra cacete também. O primeiro foi da nossa camareira, que pediu pra mim e pro Nelson as nossas cuecas sujas. E aí eu fiquei super constrangido. Eu falei, por que a senhora quer as minhas cuecas sujas? Ela falou assim, porque talvez sejam as únicas que meu marido ganhe, sem ser as que o governo dão pra ele por ano. Sei lá, se era 1, 2, sei lá o quê. Ela queria sujas e eu dei. E aí ficaram umas moedinhas no cinzeiro do quarto. Ela falou assim, posso pegar? Eu falei, todas. Ela falou assim, ai que bom. Eu falei assim, nossa, mas você é camareira aqui no hotel, né? E todo mundo em Cuba estudou. Eu falei assim, você se formou o quê? Ela falou assim, eu sou médica pediatra, mas as caixinhas que eu ganho dos cinzeiros do hotel dá 5 vezes o meu salário. Tem mais história, gente. Tem umas pesadas. Prostituição, inclusive. E depois eu conto pra vocês individualmente. Porque eu tenho vergonha de contar. Eu não me envolvi, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu dei o dinheiro pra menina, pra ela ir embora pra casa, pra ela não fazer mais aquilo, pelo menos aquele dia. Mas era uma professora de faculdade que falou pra mim que tinha estudado faculdade de letras porque ela queria falar inglês. Porque ela tinha certeza que aqueles 2 filhos da puta, os Castro, iam morrer um dia. E o inglês ia ser muito importante na vida dela. Então ela já estava estudando inglês, mas infelizmente ela não dava de noite. Ela era prostituta. Ninguém me contou isso, gente. Eu vi. Fui lá. Fiquei 15 dias. 17. E eu participei disso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque foi implantado na cabeça do cubano uma ideia de miserabilidade. Que você não precisa lutar por nada, que o governo te dá tudo. E que venha com a gente, fique com a gente, que a gente vai te abastecer. E ele dá mesmo, de fato. Dá uma caixa de leite para você. E pro meu amigo Nelson, uma outra menina falou para ele que se ela dormisse com ele, aliás, que se ele desse 2 caixas de leite para ela. 2 caixas é 2 caixinhas, tá? Não é 2 caixas. 2 caixinhas, ela dormiria com ele na porta do nosso hotel. Foi lá, ele comprou a caixa grande e deu para ela. Falou, toma, menina, pode levar embora. Ela devia ter mais ou menos uns 20 anos de idade. E que o governo, ele mantinha e mantém, sei lá, algumas pessoas que recentemente fugiram de lá e conta que isso não mudou nada. Mantém o povo escravo pela fome, pela coação. Se você fugir de lá, tentar escapar de lá, eles vão matar tua família. Tua família vai sofrer. E a gente estava numa parte muito privilegiada lá, que era beira-mar, mas assim, vocês viram o lugar que eu passei para chegar até o Hotel Beira-Mar, que era um hotel, tá? É só bonito a Beira-Mar, porque toda a Havana é daquele jeito, a velha Havana que eles falam. Aí tem a nova Havana, que tem umas construções lá que eles fizeram, putz, que sinceramente não dá o pior bairro de São Paulo. Aí muita gente vai, mentira, que não sei. Cara, eu fui. Pode falar o que você quiser. Tem foto, tem. Eu fui lá. Rafa, tá na minha tela aqui o açougue de rua. Põe aqui pra eles verem. Vocês estão vendo isso aí, gente? Eu fotografei lá, isso é um açougue. Isso é um açougue. Você compra pedaços de porco, porque não tem outro bicho. O Nelson, inclusive, um dia ele queria comer carne de boi e fizeram uma carne lá, ele ficou com infecção intestinal por uns 3 dias. E como começou tudo isso? Com uma revolução promovida por Che Guevara e Fidel Castro, em cima de um governo que estava extremamente americanizado, que era em prol do desenvolvimento. Se instalou o comunismo por meio da Rússia, que foi quem apoiou esse outro lado.
E que aí falaram, não, a gente tem que colocar o comunismo porque o comunismo divide as coisas e o comunismo é tudo um bem comum. Eu vi lá. Eu tenho várias histórias. Várias histórias. Eu fiquei 15 dias em choque. Eu nunca voltei. Vocês sabem por que eu estou fazendo isso? Quero levantar um exército, uma galera, um monte de gente. Porque tenha muita prosperidade, inteligência, tenha muita sabedoria, que tenha Deus para poder ajudar. Hoje, teve um vídeo que circulou na internet do... Perdi o vídeo do... Deixa eu ver. Se você tiver por aí, manda para mim o endereço do vídeo mostrando as notas de dinheiro da Venezuela no chão, largadas. Eu não quero isso pro meu país, gente. Vocês me desculpem eu falar tanto de prosperidade, achar que eu, por acaso, posso estar sendo extremamente materialista. Vocês viram o que é materialismo? Não ser materialista lá em Cuba. Vocês viram definitivamente o que é ter um povo sujeito ao governo e, assim, caga para eles. E ainda faz chantagem. Achei aqui. Quero mostrar para vocês. Pode colocar. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é da Venezuela hoje. Quem postou foi o Bruno Perini. Dinheiro na rua sendo jogado fora sem valor algum. Sem valor algum. Zero valor do dinheiro da Venezuela. Por quê? Porque instalaram lá um caos no país para que a população ficasse em frangalhos e não pudesse questionar mais nada. E a partir dali vivesse só de dependência do governo. Eu não quero isso. Você quer isso para você? O que você quer para você? O que você quer para você? Por favor, seja próspero. Abençoe a sua família. Abençoe as pessoas que estão... Olha isso, a quantidade de dinheiro. Abençoe as pessoas que estão próximas de você. Se dedique a isso, por favor. Tenha uma consciência de que a gente só vai salvar esse país na hora que a gente levantar um batalhão de gente do bem para arrancar esse povo que está aí e se fazer sumir daqui e não voltar nunca mais para o poder. Agora não tem o que fazer, estão lá. Vai demorar 4 anos. Paciência, estão pregando aí, né, a tal picanha, né, a tal felicidade por meio de um aumento de salário mínimo de R$18. Não! Eu não quero nem saber quanto é o salário mínimo. Vocês me desculpem falar, mas isso, eu acho isso um retrocesso. A gente tem que querer saber o quão mais a gente vai progredir na vida para não deixar que o nosso povo sofra mais isso. Então é um levante mesmo de gente do bem, de gente engajada com a palavra de Deus, que tem que ter sucesso. É isso que a gente vai construir aqui, vocês entenderam? A gente vai falar de finanças, a gente vai falar de prosperidade, como ampliar seu negócio, como ampliar sua mente, mas como, pelo amor de Deus, se curar dessa obstinação pela pobreza. De se curar de uma vez por todas dessa escassez horrível que vive, sabe, instalada pelos nossos pais, inclusive. Inclusive, de falar assim, a comida em casa tem que ser contada, a comida em casa ela tem que ser assim, tem que ser assim. Não, ela tem que ter abundância. Eu tenho que poder olhar e falar o seguinte, hoje eu quero comer isso porque eu quero comer isso, porque eu tenho condições de comprar, porque eu trabalhei, eu fiz esse dinheiro, eu não ganhei. E vamos parar de ganhar dinheiro. Nós não ganhamos dinheiro, nós fizemos dinheiro. Vamos adotar o estilo americano de falar. Porque daí tira um pouco dessa dor da consciência sua de achar que ter muito dinheiro é porque você ganhou muito dinheiro. Ninguém tá jogando prêmio da Mega Sena aqui, tá todo mundo trabalhando. Porra! Então vamos fazer dinheiro como os americanos falam. E acaba com esse troço de escassez, pelo amor de Deus. Vocês me desculpem falar nesse tom, dessa forma, que isso me revolta demais. Eu voltei transtornado de Cuba, mas eu fui um bundão. Não fiz porra nenhuma na época. Nada. Isso serve pra mim de arquivo. E se alguém quiser me contestar, eu mostro. Falei, eu fui lá. Foi? Então, eu fui. E não fiquei em Havana, em Varadeiro, não. Que é terra de playboy. Onde tem Mercury, o Marriott, o Marriott, o Hyatt. Não fui lá, não.
Não, eu fiquei em Havana, fui em Havana Velha e depois fui para Holguín e para Manzanillo visitar as fábricas. Vi lá como é a vida do cubano mesmo na prática. E muitos vieram até mim. Falaram para mim coisas que eles não teriam coragem de falar em outro lugar. Então falaram para mim, vieram para mim, deram seus depoimentos. Gente, teve uma menina, a Sandra, não me esqueço até hoje, de 15 anos, se ajoelhou no meu pé e falou para mim: me tira daqui, eu me caso com você. Eu me caso com você, dentro da fábrica de envase de latas. É claro que eu não fiz isso. Eu peguei a Sandra e falei: Sandra, o que você está precisando na sua casa? Por favor, deixa eu te ajudar. Não, não, eu não quero nada. Eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora daqui. Vocês estão entendendo isso? Que a gente tem que ser próspero? Por quê? Poxa vida. Eu tô querendo me promover. Não tô querendo. Eu quero que você tenha felicidade, gente. Eu quero que você tenha riqueza. Eu quero que você tenha prosperidade para abençoar a tua casa. Pra gente não precisar passar por isso. Ah, você tá dramatizando. Putz, grila, pai, eu queria mesmo, de verdade. Mas eu já tô vendo tanta gente que já tá indo pro saco. Missão de emprego, vaga se fechando. CNPJ saindo. Eu tô acompanhando o mercado financeiro, gente. Eu não acompanho a política, mas o mercado financeiro tá tendo uma fuga de R$1 trilhão de capital do Brasil. Vocês têm noção do que é isso? A Bolsa de Valores, ela despencando. Ela não sai do mesmo lugar, tá no reme-reme na casa dos 100 mil, faz 4 meses, cara. Poxa vida. Vamos trabalhar isso. Vamos junto. Quero orar com você. Quero orar. Quem tem alguma dúvida, por favor, vocês têm o WhatsApp, pode colocar no comentário, aí tanto no Instagram quanto no YouTube. Nós vamos continuar. Semana que vem a gente vai estar falando mais a respeito de escassez, vai estar falando mais de prosperidade. Tem a terceira parte, eu vou deixar algumas tarefas para vocês lá no grupo do Milhão, que vão ser liçõezinhas para vocês fazerem durante essa semana para tentar desimplantar alguns plugins e plantarem outros de prosperidade, tá bom? Então fecha teu olho e vamos orar para Deus e nos abençoe. Amoroso Senhor Deus e nosso Pai, pelo nome do teu amado Filho Jesus, Senhor, nós nos colocamos em tua presença, ó Deus. Dizendo primeiro, Pai, que tu é um Deus de prosperidade. Desde o princípio, Senhor, desde a criação, lá de Adão e Eva, que tu criaste um paraíso, uma terra plena, para que nós, sua criação, pudesse viver em harmonia, com abundância, Senhor. Tu já nos criaste assim, ó Deus. Obrigado a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus amoroso e sempre nos ouve, Pai. Sempre atende o nosso chamado, o nosso clamor. E meu clamor nessa noite, Senhor, é para que cada um que esteja vendo essa live, essa transmissão, se comova e desperte dentro de si, Pai, a vontade de prosperar, a vontade de vencer. E que elimine, Senhor, esse pensamento de escassez e que se blinde a esse monte de notícia ruim que está sendo implantada na nossa cabeça. Abençoa cada família, Senhor, cada ser, cada lar. Não deixe que falte o provimento, Deus, e supra todas as necessidades de todos que estão passando por aqui, Deus Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas desistências, Senhor. Perdão a Ti, Senhor, porque não somos perfeitos, Pai, mas sabemos, Deus, que a nossa vitória vem em Ti e a nossa salvação também. Então abençoa a nossa semana, abençoa a nossa casa, os nossos filhos, abençoa o nosso trabalho, Deus, e cada um que está aqui. E que nós sejamos prósperos, Pai, para honrar e glorificar o Teu nome. Eu oro e peço a Ti em nome do Teu amado Filho Jesus, Senhor. Amém. Gente, muito obrigado. Divulguem isso para quem vocês acham que está precisando. Se inscreva no canal. Vou falar todas as preguiças. Aciona o sininho para vocês saberem de colocar aqui. Cruzado, eu estou no levante, né? Eu tô no levante de pessoas que vão ser prósperas. Isso é agora, é nessa geração. O poder que essa internet tem, nós nunca tivemos na nossa mão. A gente não pode deixar isso passar batido. Tá bom? Obrigado à minha equipe toda que está me proporcionando experiências incríveis. Todos esses equipes, a galera é sensacional. Então, mais uma vez, obrigado a todo o pessoal da R3 Tecnologia que forneceu assim, um máximo em termos de tecnologia para isso ser possível. Ao pessoal da minha assessoria, o Jó e a Carol,
o Sidney Conexão, que é um cara fantástico, que me ajuda mais as minhas conexões. E a vocês todos que ficaram comigo até agora. Um beijo no coração de vocês. Eu os amo, e Jesus ama muito mais. Acertei agora, né, Sam? Até a próxima.